Capítulo 5, seção 2. Isso mesmo. Capítulo 5, seção 2. Bom. Quem puder, quiser e sentir de fechar os olhos. Vamos nos integrar em nós. Só me dá uma toalha para ti? Não tem. Não tem, Tamis, uma toalha. Peraí. Pronto. Aqui. Convidar o Espírito Santo para interpretar o livro-texto para nós, essa leitura para nós. Apreciar um pouco esse silêncio com a nossa respiração, a verticalidade. Okay. Vamos lá. Capítulo 5, seção 2. A voz por Deus. A cura não é criação, é reparação. O Espírito Santo promove a cura olhando além dela, para o que eram as crianças de Deus antes que a cura fosse necessária e para o que serão quando tiverem sido curadas. Essa alteração da sequência temporal deveria ser bastante familiar, porque é muito similar ao deslocamento da percepção, do tempo que o milagre introduz. O Espírito Santo é a motivação para a mentalidade milagrosa, a decisão de curar a separação, deixando que ela se vá. A tua vontade ainda está em ti, porque Deus colocou-a em tua mente. E, embora possas mantê-la adormecida, não podes obliterá-la. O próprio Deus mantém a tua vontade viva, transmitindo-a a partir da sua mente para a tua, enquanto o tempo existir. O milagre em si é um reflexo dessa união de vontade entre pai e filho. Então, na realidade, o Espírito Santo, ele não se relaciona com o que não é o que nós éramos, o que nós pensamos que nos tornamos, né? O Espírito Santo não se relaciona com isso. Ele se relaciona com o que nós somos, na realidade. Né? Então, o que nós somos antes que a cura fosse necessária, o que nós somos antes que a cura fosse necessária e o que nós seremos depois que ela tiver efetuado. Então, na realidade, o início e o fim são os mesmos. A decisão de curar a separação, deixando que ela se vá. É o Espírito Santo a motivação para essa mentalidade milagrosa. A tua vontade ainda está em ti. Deus colocou-a em tua mente. E embora possas mantê-la adormecida, não podes obliterá-la. Ou seja, a gente pode se desviar dessa vontade. Mas aniquilar, né, excluir é impossível. A gente pode ignorar, mas aniquilar, acabar com ela é impossível. O próprio Deus mantém a tua vontade viva, transmitindo-a a partir da sua mente para a tua, enquanto o tempo existir. O milagre em si é um reflexo dessa união de vontade entre pai e filho. O Espírito Santo é o espírito da alegria.
Ele é o chamado para o retorno, com o qual Deus abençoou as mentes de seus filhos separados. Essa é a vocação da mente. A mente não tinha nenhuma vocação até a separação, porque antes disso tinha somente o que é, e não teria compreendido o chamado para o pensamento certo. O Espírito Santo é a resposta de Deus à separação, o meio pelo qual a expiação cura até que toda a mente volte outra vez a criar. O princípio da expiação e a separação começaram ao mesmo tempo. Quando o ego foi feito, Deus colocou na mente o chamado para a alegria. Esse chamado é tão forte que o ego sempre se dissolve ao seu som. Essa é a razão pela qual tens que escolher ouvir uma dentre as duas vozes dentro de ti mesmo. Uma tu mesmo fizeste, e essa não é de Deus, mas a outra te foi dada por Deus, que apenas te pede para escutá-la. O Espírito Santo está em ti num sentido muito literal. Sua é a voz que te chama de volta para onde antes estava e estarás outra vez. Mesmo nesse mundo, é possível ouvir apenas essa voz e nenhuma outra. É preciso esforço e muita disposição para aprender. É a lição final. E Jesus fala assim: é a lição final que eu aprendi. E os filhos de Deus são tão iguais como aprendizes quanto como filhos. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Ou seja, né? Todos nós temos a mente certa. E o tempo inteiro, que eu entendi aqui, o tempo todo, enquanto o tempo existe, Deus fica mandando mensagens para nós na nossa mente, né? Ele fala aqui, ó, mesmo nesse mundo é possível ouvir apenas essa voz e nenhuma outra. É preciso esforço e muita disposição para aprender. Tu és o reino do céu, mas tens permitido que a crença nas trevas entre na tua mente e, portanto, precisas de uma nova luz. Ok. Tu és o reino do céu. O que mais que Jesus fala com relação ao reino do céu? Ele fala, o reino do céu está dentro de vós, e ele fala, buscai primeiro o reino do céu. Tu és o reino do céu. Buscai primeiro o reino do céu. Tens que permitir que o resplendor do Espírito Santo possa banir a ideia da escuridão. Sua é a glória diante da qual a dissociação cai por terra e o reino do céu penetra no que lhe é próprio. Antes da separação, não precisavas de orientação. Tu conhecias como virás a conhecer novamente, mas como não conheces agora. Deus não guia, porque ele só pode compartilhar o conhecimento perfeito. A orientação é
avaliativa, porque pressupõe que exista um caminho certo e também um caminho errado, um caminho a ser escolhido e outro a ser evitado. Ao escolher um, desistes do outro. A escolha pelo Espírito Santo é a escolha por Deus. Deus não está em ti em um sentido literal. Tu és parte dele. Quando escolheste deixá-lo, ele te deu uma voz para falar por ele, pois não podia mais compartilhar seu conhecimento contigo, sem impedimento. A comunicação direta foi quebrada porque tinhas feito uma outra voz. Somos parte dele, né? Tem uma parte que ele fala assim aqui, ó. Tu és inteiramente insubstituível na mente de Deus. Vou continuar lendo, vocês estão muito quietinhas. Então vamos lá. O Espírito Santo te chama tanto para lembrar como para esquecer. Tu escolheste estar em um estado de oposição no qual opostos são possíveis. Como resultado, há escolhas que tens que fazer. No estado de santidade, a vontade é livre, de forma que seu poder criativo é ilimitado. É sem significado. A liberdade de escolher é o mesmo poder que a liberdade de criar, mas sua aplicação é diferente. A escolha depende de uma mente dividida. O Espírito Santo é um modo de escolher. Deus não deixou suas crianças sem consolo, mesmo que elas tenham escolhido deixá-lo. A voz que puseram em suas mentes não foi a voz pela vontade de Deus, em nome da qual fala o Espírito Santo. A voz do Espírito Santo não comanda, pois é incapaz de arrogância. Não exige, porque não busca controle. Não vence, porque não ataca. Simplesmente lembra. É capaz de compelir devido apenas ao que ela te relembra. Traz à sua mente o outro caminho, permanecendo quieta, mesmo em meio ao tumulto que possas fazer. Olha, isso aqui é muito interessante, porque às vezes a gente pensa assim, né? Mas se eu ficar quieto com tudo, ou se eu não me posicionar, ou se eu não sei o quê, e não sei o quê, né? Tem muita briga com relação a isso, né? Eu vou estar sendo passivo, né? Uma vez que a gente convida o Espírito Santo, não existe passividade, muito pelo contrário, né? O nosso silêncio, ele não é um silêncio passivo, ele é um silêncio contextualizado. Porque o Espírito Santo, ele trabalha em unidade. Então, muitas vezes, o que é silêncio para nós é revelação para outros. É tudo incluído. É capaz, ele simplesmente lembra, é capaz de compelir devido apenas ao que ela te relembra, a voz do Espírito Santo. Compele. Traz à tua mente o outro caminho, permanecendo quieta, mesmo em meio ao tumulto que possas fazer.
A voz por Deus é sempre quieta porque fala de paz. A paz é mais forte do que a guerra porque cura. A guerra é divisão, não soma. A guerra é divisão, não soma. Ninguém ganha com a discórdia. Que aproveitará a um homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Se escutas a voz errada, perdeste de vida a tua alma. Tu não podes perdê-la, mas podes não conhecê-la. Assim sendo, ela está perdida para ti, até que escolhas certo. O Espírito Santo é o teu guia na escolha. Ele está na parte da tua mente que sempre fala a favor da escolha certa, porque fala por Deus. Ele é a tua comunicação remanescente com Deus, que podes interromper, mas não podes destruir. O Espírito Santo é o caminho no qual a vontade de Deus é feita, assim na terra como no céu. Tanto o céu quanto a terra estão em ti, porque o chamado de ambos está na tua mente. A voz por Deus vem dos teus próprios altares a Ele. Esses altares não são coisas, são devoções. No entanto, tu tem outras devoções agora. A tua devoção dividida a tua devoção dividida te deu as duas vozes, e tens que escolher em que altar queres servir. O chamado a que respondes agora é uma avaliação, porque é uma decisão. A decisão é muito simples. Ela é tomada tendo por base qual é o chamado que tem maior valor para ti. Aí Jesus fala assim, ó, a minha mente sempre será como a tua, porque nós fomos criados como iguais. Foi apenas a minha decisão que me deu todo o poder no céu e na terra. Minha única dádiva a ti é ajudar-te a tomar a mesma decisão. Essa decisão é a escolha de compartilhá-la, porque a decisão em si é a decisão de compartilhar. Ela é tomada pelo ato de dar, sendo, portanto, a única escolha que se assemelha à criação verdadeira. Eu sou o teu modelo para decisão. Decidindo-me por Deus, eu te mostrei que essa decisão pode ser tomada e que tu podes tomá-la. Eu te assegurei que a mente que decidiu por mim está também em ti e que podes deixar que ela mude a ti, assim como mudou a mim. Essa mente é inequívoca, pois ouve apenas uma voz e responde de apenas um modo: tu és a luz do mundo comigo. O descanso não vem do sono, mas do despertar. O Espírito Santo é o chamado para despertar e ser contente. O mundo está muito cansado, porque ele é a ideia de exaustão. Nossa tarefa é a obra alegre de despertá-lo para o chamado daquele que fala por Deus. Todos responderão ao chamado do Espírito Santo, ou a filiação não pode ser una. Que melhor vocação poderia haver para qualquer parte do reino do que restaurá-lo à integração perfeita, capaz de fazê-lo íntegro? Ouve apenas isso, através do Espírito Santo dentro de ti. Ensina os teus irmãos a escutar assim como eu estou te ensinando.
Quando és tentado pela voz errada, chama por mim e lembra-te de como curar compartilhando a minha decisão e fazendo com que ela seja mais forte. Na medida em que compartilhamos essa meta, aumentamos o seu poder para atrair toda a filiação e trazê-la de volta à unicidade em que foi criada. Lembra-te de que jugo significa união e fardo significa mensagem. Vamos reformular. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Deste modo, vamos nos unir, pois a minha mensagem é luz. Boa noite, Sérgio, seja bem-vindo. A gente está terminando de ler o parágrafo 11 do capítulo 5, seção 2, do livro Texto de um Curso em Milagres. Jesus, ele sempre faz esse convite, né, para a gente chamar ele, né, usar ele como um símbolo de permissão mesmo, né, para essa união. Porque ele acessou, né? Então, nós nos unindo a ele, acessamos também. Ele fala assim: eu determinei que te comportasses como eu me comportei. Mas para fazer isso, nós temos que responder à mesma mente. Essa mente é o Espírito Santo, cuja vontade é sempre a favor de Deus. Ele te ensina como ter em mim o modelo para o teu pensamento e, consequentemente, comportar-te como eu. O poder de nossa motivação conjunta está além da crença. O poder de nossa motivação conjunta está além da crença, mas não além da realização. O que nós podemos realizar juntos não tem limites, pois o chamado daquele que fala por Deus é o chamado ao ilimitado. Criança de Deus, minha mensagem é para ti, para que ouças e a transmitas aos outros à medida que respondes ao Espírito Santo dentro de ti. Fim dessa sessão. Ou seja, o autor se coloca como um igual a nós e nos convida a migrarmos única e exclusivamente para a mente do Espírito Santo, né? A mente corrigida, que ele chama de Espírito Santo. A mente certa. Em outras palavras, pode-se dizer a unidade, experienciar a unidade. A mente integrada. Reconhecer que a separação não aconteceu. Seria isso? Isso faz sentido para vocês? Teve uma época, inclusive, é muito legal fazer isso. Eu comecei a fazer uma brincadeira que era assim.
tudo que eu estou vendo está perfeito. O fato de eu não reconhecer a perfeição não significa que não esteja, porque eu não tenho referência de perfeição. E todas as pessoas que vinham conversar comigo, eu começava a entrar em contato com elas a partir da ideia de que elas eram uma manifestação de Deus, ou elas eram o próprio Deus. E comecei a me relacionar comigo assim também. Isso mudou tudo, absolutamente tudo. E aí, quando a gente leu aqui, ó, logo no primeiro parágrafo, que cura não é criação, é reparação, que o Espírito Santo promove a cura olhando além dela, para o que eram as crianças de Deus antes que a cura fosse necessária e para o que serão quando tiverem sido curadas, né? Ele reconhece a realidade, e a realidade só pode ser uma, a partir do momento que todos os que alcançam essa realidade, os que experienciam, os que se recordam dessa realidade, se recordam da unidade, eles se experienciam como Deus. E simultaneamente reconhecem o outro como Deus também. Porque é unidade. Só existe um. Não tem como experienciar nada diferente disso. Entrando em contato com a realidade, né? E o Espírito Santo, nessa gentileza, né? A única função dele realmente é lembrar. Ele fala aqui que a voz do Espírito Santo não comanda, porque é incapaz de arrogância, não existe porque não busca o controle, não exige porque não busca o controle, não vence porque não ataca, simplesmente lembra. E é capaz de compelir devido apenas ao que ela te relembra. E ela nos relembra exatamente a verdade, né? Que é o que ele fala. A gente pode esquecer, a gente pode tirar o foco. Agora, exterminar, excluir, é impossível, porque não fomos nós que fizemos. Nós fomos criados, não fomos nós que nos fizemos, assim como a verdade, né? É isso, meus amores. Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa? Tá aí? Eli tá aí? Bambi tá aí? Nobel tá aí? Sérgio tá aí? Alô, alô, Marciano. Estou aqui, Ju. Você gostaria de falar alguma coisa sobre o texto? Aquele, quando você leu, que falou ali sobre a alma, até um texto bíblico, né? Você falou na perda da alma, alguma coisa assim. Sim. Você pode interpretar isso aí melhor, alguma coisa assim? Ele fala assim, ó, é lá no parágrafo 7, se eu não me engano. A paz é mais forte do que a guerra porque cura. A guerra é divisão, não soma. Ninguém ganha com a discórdia.
que aproveitará um homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Tem uma frase que fala, que eu acho muito interessante, que fala assim, ó, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Tem gente que é tão miserável que só tem dinheiro, né? Então, o que que ganha? O que que adianta a gente só querer a matéria, né? Só focar nessa matéria, como se essa matéria fosse a realidade última? Não sei se seria dessa forma exatamente isso, né, que eu estou falando, mas de que adianta você se perder de você para ganhar o mundo, para ir atrás de uma coisa que não te realiza, que não te faz feliz, que não te... Entende? De que adianta isso, você trocar as suas paixões, os seus reais interesses para ganhar o mundo, entende? Que assim, ó, Deus, ele quer se expressar em todas as profissões. Deus, ele quer se expressar. Ele quer se expressar em tudo o que tem no mundo. Ele quer se expressar num engenheiro. Mas quem é engenheiro, por exemplo, ele é engenheiro por amor, porque Deus quer se expressar nele como engenheiro, é uma coisa. Mas se ele quer ser engenheiro porque ele acreditou que isso tem um status e não sei o que, ele vai de encontro à natureza dele, à intimidade dele, aquilo que ele foi feito para ser. Mas o que é para ele expressar na sua mais íntima autenticidade, ele vai estar em conflito. Enquanto ele estiver aqui, ele vai estar em conflito, porque ele não está experienciando aquilo que era para ele experienciar. Não sei se está claro, se seria mais ou menos isso que eu entendi. Não adianta nada a gente sacrificar uma vida inteira para fazer coisas que não nos realizam e ter coisas que depois também continuarão não nos realizando, entende? Não adianta. Isso para mim é perder a alma. Uhum. Em viver a sua autenticidade, viver o que vai realmente te realizar. Porque não é qualquer coisa que nos realiza enquanto indivíduos. Não. Cada um tem a sua especificidade. E é exatamente essa especificidade que é cara. A manifestação dessa especificidade que é cara para o reino. Que é o reino de Deus, inclusive. O que vocês sentem com relação a isso? Isso faz sentido para vocês? Ou não? Vocês estão falando com o microfone desligado. Aquelas bem assim, né? Vocês estão falando tudo com o microfone desligado, ó. Liga o microfone. Ai, gente. Enfim, eu acredito que isso, perder de vista a tua alma, né? Se escutas a voz errada, perdeste de vista a tua alma. Quantas vezes, né? A gente deixou de fazer o que a gente ama, deixou de fazer o que a gente quis, porque tinha que, acreditou que tinha que. Você entendeu, Nobel? Entendi, Giovana. É, Entendi. é assim que eu... A alma,
A alma é vida. No É. grego é vida. Isso. Então você é vida. Não é que a gente, porque a interpretação de perder a alma, né? Algumas interpretações aí pode que perder a salvação, tal, esse negócio todo. Não é a salvação, é perder a sua vida, não é isso? A vida. Sua vida. É. Isso. Você pode ver que uma pessoa que ela faz uma coisa que ela não foi feita para fazer, ela vai ficando, que ela vive uma vida Fica que não está triste. relacionada com a autenticidade dela, ela vai amuando, 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 vai ficando com semblante, sabe? Isso, Cair, é perder a isso. vida. É porque muitas pessoas tocam nesse ponto, assim, né? Se você não aceitar Jesus, você vai perder a sua alma. Entendeu? É aquela. Fazer apelo às igrejas, né? As igrejas fazem muito apelo. Vem à frente para aceitar Jesus. Não é isso? Tal, senão você vai para o inferno. Aquelas histórias que a gente já conhece. Né? E falta muito esclarecimento, né? Para esse Cristo, né? Nem todos estão bem esclarecidos, né? Em relação ao Cristo. Né? Nem sabe por que está ali, muitas vezes. Né? Ali porque o pai e mãe né? Já estava ali, vive uma tradição cristã, né? sem ter uma experiência com o Cristo, né? Uma Que experiência nem, pessoal. que nem essa referência de felicidade que a gente tem, né? O Hum, Dalai Lama, ele vive numa casa muito simples, né? Poderia se chamar até um barraco, uma tapera. é. Sem sombra de dúvidas, ele é muito feliz. Porque o convite aqui é exatamente isso. Não perder a sua alma. E a sua alma, ela se mantém viva, não perder a sua vida, né? E a sua chama, ela se mantém viva em comunicação com a fonte da vida. Uhum, Tem outro jeito, né? A gente pode até fazer algumas substituições, mas vai chegar uma hora que a conta vai chegar e não vai substituir nada. Aí vai deixando a gente cada vez pior, né? Então, é ali mesmo que a gente consegue fazer a reposição, a aproximação, e é onde a gente se nutre verdadeiramente, né? Então, a pessoa falar que o Dalai Lama não é feliz, porque ele mora num lugar muito simples, uma utopia, porque quem é iluminado, quem já aceitou seguir só uma voz na mente, não tem esse tipo de preocupação com essa forma em si. Ele já está realizado, ele já está realizado, ele não precisa de distrações, ele não precisa de conquistar coisas, ter motivação para ter coisas, ele não precisa disso, entendeu? Porque ele já está experienciando isso. Isso não é uma preocupação. Então, é que a gente faz um julgamento, né, da felicidade do outro, que o outro é feliz, de acordo com aquilo que a gente acredita que é a felicidade. E se fazer um julgamento da felicidade de um iluminado, então, vai pegar a referência que a gente tem. Não é. É outro ser, é outro tipo de ser. Não é mais o ser humano, é ser divino. Não tem referência, não é as mesmas referências do ser humano, um ser iluminado. E a gente também não precisa ter medo de iluminar nessa época, porque essa época agora não é a época que nem a época do Buda, que só tinha ele iluminado. Essa época agora tem muitos iluminados. Então a gente vai ter com quem se relacionar, vai ter com quem trocar ideia, vai ter bastante gente para conversar e para continuar brincando, não tem problema.
de um lugar diferente, lógico, mas a gente não vai ficar isolado do mundo, não vai ficar nada disso. Vai estar tudo bem. Agora, quanto mais iluminados, melhor, viu? E é isso. Eu vou finalizar aqui com essa frase que ele fala: vamos reformular. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Deste modo, vamos nos unir, pois a minha mensagem é luz. É luz. O que mais? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Vocês estão tão quietinhos, a gente. Eu estou falando aqui. Gostaria de recordar que nós não temos nenhuma figura de autoridade, né? Tudo é como é. A gente pode se posicionar sem julgamento, sem medo. Tudo bem. Depois da gravação, a gente poderia conhecer o Sérgio, né? Ele, assim, ele Sim. quiser, né? Então, eu vou encerrar aqui a gravação. Vamos ver se ele. Nossa.